Ô, pessoal, bem-vindos aqui ao podcast da CrossVision, né? Nós estamos aí com esse projeto para trazer para você informações sobre as áreas de negócio, estratégia, marketing, vendas, né? E nesse momento eu estou aqui com o meu sócio, o Antônio Carlos Cavalcante, professor, né? Que com anos de experiência aí nessa área, né? E professor associado também da Fundação Dom Cabral, e vai trazer para a gente um pouco da experiência dele, né, nesses tantos anos, dando um suporte importantíssimo para empresas que buscam, né, resultados de vendas, buscam seu faturamento, né? Meu nome é Sandro, então a gente vai desenvolver esses assuntos aqui e espero que vocês todos gostem, né? Cavalcante, tudo bem? Tudo bom, bom dia, É, né? É um prazer estar aqui juntos nesse projeto, Sandra. sim. Beleza. Para começar, só para a gente ter uma ideia, como é que é a tua rotina? Como é que foi a tua semana que passou, por exemplo? Cara, essa semana foi muito legal, né? Eu fui para o Rio Grande do Sul Aham. e lá no Rio Grande do Sul eu atendi 3 empresas diferentes, né? Comecei um projeto numa empresa em Passo Fundo, fui atender 2 clientes, um em imigrantes e um em Cachoeirinha, que eu já trabalho já há algum tempo. Uhum. Foi uma experiência bem especial essa semana, foi Bacana. bacana. E você tem essa rotina de estar de norte a sul do Brasil toda semana. Cada hora que eu ligo para você, você está num estado diferente, num município diferente. De onde vem essa energia aí para você estar com essa rotina assim? Na verdade, já é uma coisa que eu faço há muito tempo, né? Já tem pelo menos uns 30 anos que eu viajo com constância Aham. e 20 anos que eu estou dentro desse trabalho de consultoria na área de estratégia, marketing e vendas, e tenho atendido empresas, como você falou. Atualmente eu tenho atendido pessoas no Rio Grande do Norte, empresas no Rio Grande do Norte, empresas no Rio Grande do Sul, na Bahia, aqui no Paraná, e estamos por aí. Onde aparecer trabalho, nós vamos. Eu acho impressionante. Eu te ligo um dia, você está no Rio Grande do Norte. Aí eu te ligo no dia seguinte, você está no Rio Grande do Sul. Eu falei, pô, calma aí, né? É uma rotina, assim, pesada, mas acredito que muito gratificante, né? A tua motivação para isso, ao ir às empresas, ao falar com as equipes de vendas, de marketing, o que que te dá essa motivação de ter essa rotina tão intensa? Na verdade, olha, eu desde cedo consegui desenvolver um propósito na minha vida, Uhum. né? O meu propósito, a minha missão de vida é ajudar as pessoas a alcançarem o seu ótimo na sua performance, né? Ou seja, eu estou aqui nessa terra, além de outras coisas, para poder ajudar todo mundo que eu puder a ser bom naquilo que ele quer fazer. E eu escolhi, né, nesse período, eu escolhi trabalhar nessas 3 áreas: estratégias empresariais, estratégias comerciais, marketing e vendas. Uhum. E por causa disso, é sempre um prazer estar com as pessoas, levar conhecimento, discutir experiências e, da melhor forma possível, tentar ajudá-las a serem melhores naquilo que fazem. Não, beleza, isso aí já dá para perceber um pouco do que você traz como missão, né? Mas assim, te perguntando, diante dessa experiência que você tem, quando você chega numa área comercial, qual é assim a principal dor, principal incômodo que os gestores comerciais, seja ele um diretor, um gerente, né, ou um CRO, né, que a gente tem ouvido falar agora, qual é a principal dor que eles têm que é mais recorrente na tua experiência? Na verdade, o que eu percebo é a falta de previsibilidade. Na verdade, todos gostariam de ter um forecast onde poderiam dizer quanto que vão vender todo mês. Uhum. Só que isso não é uma realidade. Uhum. O que eu encontro são pessoas experientes, muitas vezes, com bastante conhecimento, mas tendo que lidar com muitas outras pessoas, cada uma do seu jeito, cada uma com as suas motivações, e essa gestão das pessoas, gestão dos processos para gerar o resultado é o grande desafio de todos. Uhum. E é muito interessante isso, Sandro, porque invariavelmente o problema é o mesmo, certo? É esse. É esse. Ah,
Entendi, entendi. Bom, então a gente vê que, dentre vários tópicos específicos que a gente tem em área de vendas, tudo isso acaba convergindo para gestão de pessoas, gestão de equipe. É isso que eu entendi, não? Na verdade, sim. Aham. Vamos pensar da seguinte forma. Nem tudo é culpa ou é responsabilidade da equipe de vendas, Uhum. né? Tem todo o processo do marketing, se o produto não for bom, se a comunicação não for adequada, se não tiver bem definido o público-alvo, a persona, o ICP, né, o cliente ideal, se essas coisas não tiverem bem feitas, dificulta para a equipe de vendas. Sim, sim. Mas também não adianta nada disso se a equipe de vendas não estiver preparada para fazer o que precisa ser feito Entendo, para dar o resultado. entendo. Então, é gente. A Aham. maior parte do desafio da liderança, como acredito que em todas as áreas, na área comercial talvez um pouco mais, Uhum. é gente. Tá. Então, nesse sentido, eu também, né, dentro da experiência que eu tenho, seria correto dizer, por exemplo, que a gente vê bastante, um gestor de vendas, um diretor de vendas, ele depender muito de um ou outro vendedor que é mais experiente, que consegue produzir mais resultado, e como é que é a lida com esse vendedor que tem em toda empresa, né? Um vendedor que se destaca, que tem lá seu talento, que consegue trazer muito resultado. Como é que é isso aí, né? Porque parece que é ter que lidar com aquele jogador de futebol estrela, né? Que não quer treinar, que... Enfim, como é que você vê isso aí? Acontece de fato? Como é que é? Sim, sem dúvida, Aham. acontece bastante, né? Uhum. Por causa disso, inclusive, né, no nosso projeto, nós Aham. fizemos o webinar Você no Comando, Aham. porque esse é o desafio para os gestores, principalmente os gestores mais novos, mais jovens, e também quando você está encontrando algumas dificuldades de conseguir performar aquilo que a empresa precisa que você performe. Uhum. Então, esse desafio de você não depender de pessoas ou de produtos, às vezes a situação não fica com a pessoa, fica com aquele produto estrela, né? Onde todo mundo vende somente um conjunto pequeno de produtos quando você tem um portfólio muito grande para vender. Então, a ideia da gente poder discutir essa questão da gestão, do gestor assumir o comando Aham. da sua equipe e Sim. do seu trabalho de vendas é que motivou a gente a criar primeiro um webinar, que Sim. nós fizemos já a primeira sessão desse webinar, vamos fazer uma segunda agora na próxima terça-feira, e depois vai culminar num workshop onde nós vamos discutir cada um dos itens que ajudam a pessoa, como líder, como gestor, a assumir efetivamente o comando. E o que é assumir o comando? Assumir o comando é ter controle sobre as variáveis que levam você a chegar ao resultado. Porque quando você tem controle, você pode melhorar, você pode trabalhar, você pode trocar, Uhum. e essa é a ideia. O que Uhum. eu encontro muito é pessoas que sabem onde está o problema, mas não sabem o que fazer para resolver o problema. Sim. E a gente sabe que isso não é muito fácil também, né? Não é, não é, Né? não é, não é. E aí, em cima disso que você falou, eu tenho duas perguntas, assim, para fazer, né? Então, assim, pelo que você falou do produto estrela ou do vendedor estrela, nós temos aí um problema de concentração, né? Quer dizer, você tem uma geração de faturamento dentro de uma empresa e existe uma concentração num determinado produto ou numa pequena parte dos produtos ou uma concentração também em poucos membros, né? Um, dois, né? Vendedores ali, dependendo do tamanho da equipe, poucos vendedores e poucos produtos que trazem o faturamento. Esse seria uma característica desse problema. É isso. É isso, é. Na Tá, verdade, essa característica que você está colocando é uma situação que existe bastante, tá. tá certo? Tanto uma situação dos... O ser humano é assim, né? O ser humano tenta procurar os caminhos mais fáceis para conseguir alcançar os resultados.
Então, se no meu portfólio de produtos eu tenho um grupo de produtos que são fáceis de serem Que é o vendidos, pão francês, né? é o pãozinho quente, né, que a gente fala. Aham, Esse daí é o que o vendedor vai vender primeiro. aham, aham. Ou quando eu sou gestor, né, e eu tenho dois ou três vendedores que garantem o cumprimento da minha meta, a tendência é eu dar mais atenção para eles e fazer com que eles produzam aquilo que os outros não estão produzindo. E aí é o risco, né? Porque qualquer um desses que falte, a gente não bate a meta. Sim, Então, tá no comando é fazer a equipe toda performar. sim. Claro, ninguém vai performar igual, Ah, mas todo mundo performar aquele mínimo necessário para que você possa dizer assim, eu tenho segurança de que no final do mês a meta da empresa vai ser alcançada. até porque esse vendedor às vezes pode mudar de empresa, né? Em algumas situações até ele leva um pouco da carteira de cliente da empresa, quer dizer, é uma mudança que impacta se houver essa concentração, né? Agora, outro ponto que você falou que eu achei interessante, né? Esse programa que a gente está desenvolvendo, que é o Você no Comando, né? A gente pensou muito, né, quando a gente foi colocar esse nome. Por quê? Porque hoje existe recorrentemente uma frase que todo mundo fala, até muitos consultores falam, que é o seguinte: já passou a época do gestor de controle e comando e controle, né, que o pessoal fala. Passou a época disso, não é mais assim, né? E a gente escolheu justamente o nome Você no Comando, né? Assim, eu queria entender como é que você vê isso, né? Por que a gente está promovendo sim, né? Que comando e controle é necessário e por que isso contribui com essa polêmica, na tua visão? Na verdade, eu não falo nem. Como é que eu posso dizer isso, Sandro? Nós temos uma situação assim. Quando você depende das pessoas, Aham. você não consegue ter a previsibilidade que a gente espera. Uhum. Só que as pessoas são quem trabalham com você. Sim. Então, o que a gente precisa entender é que as pessoas precisam de processos de trabalho Uhum. para poder alcançar o resultado que é necessário. Uhum. E a maioria das pessoas que estão em vendas não entendem esse processo Sim. e acabam vendendo ou trabalhando a venda daquilo que ele aprendeu ao longo do período que ele trabalhou em vendas, e alguns nem trabalharam ainda e começaram a trabalhar e aprendem de acordo com aquilo que eles acham que é importante ou não. Sei. Quando você está no comando, não quer dizer que você vai mandar e as pessoas vão obedecer, Aham. né? Que é o problema do passado. Sim. Quando você está no comando, quer dizer que você entende as variáveis que dão resultado, entende como elas se comportam, Uhum. processualiza isso e a partir daí você controla, comanda Uhum. essas variáveis que vão dar o resultado que você precisa. Uhum. E aí, ajustando o comportamento das pessoas muitas vezes, mas mais do que o comportamento, ajustando as atividades que precisam ser realizadas. Esses dias eu estava vendo, como nós estudamos muito, né? Eu estava vendo uma pessoa importante na área de vendas falando uma coisa bem interessante. Ele disse assim, e eu tinha um sócio que falava a mesma coisa: se você quer vender Uhum. uma venda e sua taxa de conversão é de 10%, Uhum. você precisa falar com 10 pessoas. Uhum. Se sua taxa de conversão é 1%, você precisa falar com 100 pessoas. Sim. Então, entender isso, entender o que é uma taxa de conversão, entender o funil de vendas, entender que você precisa trabalhar para dar o resultado, Uhum. é o grande fator que vai levar você a ter o comando. Uhum. E, por favor, me entendam, não é que as pessoas não percebam isso, não saibam disso. É que a maioria ainda não entende o processo que vai gerar o resultado de venda para a sua empresa. Uhum. Uma coisa que eu posso te garantir é que, embora pareçam ser semelhantes, cada empresa
tem o seu próprio processo. E Claro. quando você generaliza, você corre o risco de faltar muito daquilo que o gestor precisa saber para poder dar o resultado necessário. Sim. É claro que existe um framework padrão Aham. e que dentro desse framework padrão você vai trabalhar para alcançar o processo da sua empresa. Ou seja, a partir daquela referência de framework, você vai construindo conforme a característica daquele negócio, do perfil daquela empresa, né? Isso. Olha, Sandro, só Interessante. uma coisa. Aham. Deixa eu voltar aqui. Vou perguntar para você uma coisa aqui. Aham. Uma coisa que eu percebo muito claramente Aham. é que as decisões ainda são muito empíricas. Aham. As pessoas ainda tomam decisões pelos sentimentos ou muito pelo passado. Sim. E na CrossVision nós sabemos que isso não é suficiente. Sim. Me fala um pouco como é que a gestão de dados, Ah. a gestão de informação pode ajudar a empresa a absorver, ou desculpe, a empresa não, o gestor a ter o comando. É verdade, assim, né? A gente vê que muitos gestores de vendas, até de marketing também, marketing menos, né? Mas tomam decisões no feeling, né? Pelo conhecimento, pela experiência que ele tem, especialmente quando ele está há muitos anos num determinado segmento, há muitos anos numa determinada empresa, de fato ele detém uma experiência, ele detém um conjunto de informações na experiência dele que faz muito sentido. Então, assim, quando a gente fala em tomar decisões baseado em fatos, dados e análises em cima disso, a gente não está desprezando a experiência empírica, a gente não está desprezando aqueles anos de trabalho, né, de conhecimento específico daquele mercado. Não se trata disso, né? Mas se trata de um complemento muito relevante, que são insumos que esse gestor que quer estar no comando, ele precisa ter, né? Porque por mais que ele tenha experiência, às vezes quando ele vê o perfil de vendas da empresa dele, analisado em dados, como é que está o desempenho por regiões geográficas, como é que está o desempenho pelo portfólio de produtos, né? Como é que está o desempenho ali dentro de uma equipe de vendedores, especialmente se for uma equipe muito grande, né? O que cada vendedor vende do portfólio, do mix de produto? Tem vendedor que vende muito, mas produtos de baixa margem, né? Tem vendedores que vendem pouco com alta margem. Então, quer dizer, se você vai analisar uma equipe de vendas só pelo faturamento que ela gera, você pode estar cometendo uma grande injustiça com um vendedor que vende um volume de faturamento menor, porém com mais margem. Então, se você faz um ranking por margem, você pode ter surpresas. Então, esse é um exemplo da empresa olhando para dentro dos seus próprios dados e entendendo melhor. Que coisa que, assim, no dia a dia, naquela rotina, com aquele calor que é o dia a dia de vendas, o gestor pode não ter atenção a isso, né? É isso que você está falando, é interessante, porque é o que eu encontro em quase todas as empresas que eu vou fazer esse trabalho, né, fazendo análise de dados. E como você mesmo já falou, só os dados internos, a gente nem está falando de dados externos. Já agrega muito. A gente consegue ver isso claramente, ou seja, você consegue ver que aquele vendedor que todo mundo achava que era estrela, quando você analisa, ele não é tão estrela assim. Exato, E sabe o que é melhor? E aí é onde entra o comando, que eu quero dizer. É que quando você tem essa informação, você age sobre o vendedor, sobre a sua equipe de venda, como líder, como um treinador que você é, como um coaching que você é, naquilo que cada vendedor precisa, entende? E não de uma forma genérica. Sim. Por exemplo, como você disse, tem alguns que eu preciso ajudá-los a entender como aumentar a margem, outros eu preciso ajudar como aumentar a sua carteira de clientes. Então, essa diferença, quando você está no comando, é você ter as informações, Sim. é você ter a ação de líder baseado em fatos concretos que vão modificar o comportamento da sua equipe voltado para o resultado esperado. E me permita só mais um pouco, tem uma coisa que é assim, ó, a maioria,
você estava me perguntando, agora veio à minha cabeça, não é percepção do gestor, mas a minha constatação é que a maioria dos gestores, embora não gostem do comando e controle, Uhum. eles só acompanham indicadores de resultado. Ah, sim. Ou seja, eles só Sim. querem ver, como você falou, Sim. volume, margem. E o que a gente já entendeu? Que resultado é consequência. Sim. Se ele não fizer as coisas necessárias para dar o resultado, ele não vai dar o resultado. Sim. Então, Sim. um gestor que tem o comando é aquele que sabe acompanhar o processo Aham. e, conhecendo o processo, sabe onde intervir para ajudar, para treinar, para melhorar a performance, para até mesmo chamar a atenção do vendedor para um fato que ele não percebeu, Aham. que se ele continuar fazendo ou sabendo Uhum. aquilo daquele jeito, não vai dar o resultado que ele espera, que ele precisa. É. Não sei se você já percebeu, tem alguns vendedores que performam depois de muito tempo, Aham. né? Tem uma curva de aprendizagem longa. Uma curva de aprendizagem longa, exatamente. Então, como é que eu diminuo essa curva de aprendizagem? Aham. Eu diminuo tendo processos bem Sim. definidos, Exato. né? E ajudando ele a ver onde ele precisa melhorar, Com certeza. né? Então, assim, a respeito dessa questão de comando e controle, isso remete ao gestor autoritário, né? Ah, Então, assim, por isso que tem esse preconceito, né? Então, assim, o gestor autoritário realmente é complicado, né? não tem mais Não tem espaço. mais espaço. Né? Mas o gestor moderno, ele precisa reconhecer que ele precisa de comando e controle para o bem dele, para o bem da sua equipe, né? Ele orienta melhor, a equipe torna-se cada vez mais autônoma. Quando a equipe também começa a consumir dados, fazer análises, ter o processo claro na cabeça, né? E aí, assim, eu lembro que há anos atrás eu li um artigo, uma matéria de jornal, assim, falando sobre a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, né? Você sabe que lá nos Estados Unidos tudo para eles é estatística, né? Todos os esportes deles lá e tal. E a seleção feminina de futebol lá dos Estados Unidos é muito vitoriosa. Eles têm muitos títulos, né? Na verdade, o futebol feminino é melhor do que o masculino lá. É o caso de lá. Então, embora o masculino está melhorando muito também, né? Então, nessa reportagem, eles tentavam investigar por quê. E aí, nas entrevistas lá com o treinador e tudo mais, ele falava que ele tinha o desempenho de cada uma das jogadoras em relação a passes corretos, a defesa, a bloqueios, né, tomada de bola, chutes a gol, se for um atacante. Então, ele tinha estatísticas de cada coisa e ele pegava cada atleta individualmente e falava assim: menina, olha só, aqui você está dando passes muito certeiros, está ótimo nessa questão de passes e tal, mas quando você tem que roubar a bola, você tem que fazer bloqueio, você tem que roubar a bola do adversário, você está falhando muito. As bolas estão passando muito por você e deixando a nossa equipe vulnerável. Estou dando um exemplo aqui, né? Tem muitos anos que eu li a matéria, mas o princípio era esse, né? Então, assim, como é que você vê isso aí? Eu acho que tem uma analogia direta, né? Com certeza. Que você está falando. Tudo que Eu acho eu que falei. o gestor que ele moderno, que ele tem esse comando e controle, ele está fazendo isso. É por isso que vem muito essa questão das reuniões individuais, né? O pessoal chama de one-on-one, né? Ou tem gente que fala one-to-one, que é aquela reunião que você tem que ter com o vendedor para analisar o desempenho dele, a carteira de cliente dele, o mix de produto dele e falar, cara, olha, isso aqui tá excelente, pô, tem que manter, olha, aquilo ali, você tem que dar uma reforçada nesse produto aqui. Então, assim, acho que é nisso aí que a gente tem o princípio do comando e controle nesse conceito, né? Sim. Nesse E conceito. sabe o que é interessante disso que a gente está conversando? Aham. É que quando você vira gestor, Uhum. olha que desafio que é. Uhum. Porque quando você é um vendedor, né,
você é um individualista, você é o centroavante que tem que fazer o gol. Sim, tá lá na banheira. Tá lá esperando a bola chegar, ou em alguns casos tem que vir buscar a bola Aham, na defesa e levar a bola até lá e fazer o gol. aham. Só que, de repente, porque você é um bom vendedor, você é promovido para gerente comercial, supervisor de vendas, e aí você se encontra diante de um desafio grande, que as habilidades que você aprendeu antes não são mais suficientes para o que você precisa fazer agora. Uhum. Ou seja, você perde o comando, porque você começa a querer imaginar. Eu tive um sócio que falava isso. Um vendedor que não é capaz de prospectar o seu próprio cliente e levar ele até o fechamento, Sim. não merece fechar vendas. Ou seja, o ciclo completo. O ciclo completo. Aham. E eu tinha sempre uma dúvida com relação a isso, por quê? Porque são características muito distintas de prospecção e fechamento. Uhum. Nesse processo inteiro são características muito distintas. Mas eu não quero entrar nisso aqui agora, não. Isso Tá. podemos deixar para uma conversa outro dia. Tá. Hoje eu quero entrar no fato de que os conhecimentos, as habilidades e as atividades que um gestor comercial tem que fazer são totalmente diferentes do que um vendedor faz. Sim. Então, se eu sou transferido, se eu sou promovido muitas vezes a gestor, eu estou correndo um risco muito grande se eu não me capacitar, se eu não me preparar para ser o que eu preciso ser a partir de agora. Uhum. Repara, vamos lá. Vamos pensar num centroavante, Ronaldinho, Uhum. né? Não o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Fenômeno. Cara, ele ficava lá parado esperando a bola chegar no pé dele, o Pedro de hoje do Flamengo. Ele fica lá parado esperando a bola chegar no pé, o máximo que ele vem até intermediário e acabou. Uhum. O que acontece com isso? É porque o papel dele é fazer o gol. Uhum. Agora, o papel dele é ser treinador. Uhum. Né? Se todo bom jogador pudesse ser bom treinador, nós teríamos um monte de treinador, não precisavam estar importando treinador. Sim. Mas o que acontece? Um jogador é uma coisa, um treinador é outra coisa. Um vendedor é uma coisa, um gerente comercial é outra coisa. Tem jogadores que se tornam excelentes técnicos. Com certeza. Tem jogadores que não têm, não tem nem esse interesse, né? Léo, e aí é onde entra a questão. O que faz com que um jogador se torne um excelente técnico? É porque ele adquire as habilidades necessárias. Uhum. Voltando à questão do individualismo, já quando você vira gestor, não é mais individualismo, agora é equipe, agora é fazer todo mundo performar, não é mais aquela habilidade de convencimento, aquela habilidade de diagnóstico, não é mais só essa, é também a habilidade de fazer as pessoas acreditar em que podem alcançar os resultados, a habilidade de ser perceptivo, né? Perceber onde que cada um precisa de ajuda, como você mesmo falou na instante. Então, são totalmente diferentes as habilidades. E aí é onde a gente está provocando, né? Nós estamos provocando esses gestores a perceberem isso nos nossos eventos de webinar e depois do workshop, mostrando, poxa, são 30, quase 40 anos que eu dou treinamento em vendas, 20 anos que eu estou dedicado à consultoria, e nesses 30 anos eu já ajudei centenas de pessoas a se tornarem bons gerentes comerciais, bons gerentes de vendas, e a entender estratégia, né? Ou seja, o que é uma estratégia e como aplicar a estratégia para a sua equipe. Nesses eventos que nós estamos proporcionando, nós estamos mostrando isso de uma forma objetiva, e as pessoas que participam, eles efetivamente saem do webinar, por exemplo, que é um webinar de 1 hora, saem com ferramentas na mão para poder colocar em prática no dia seguinte, para poder fazer funcionar esse comando que a gente está falando aqui. Me fala mais desse webinar, assim, sobre a dinâmica dele,
Como é que você sentiu assim, a participação das pessoas? Me fala mais sobre isso aí. Esse do início do mês foi sensacional, Aham. né? Foi um webinar que nós pudemos interagir com as pessoas, não muito, porque como é 1 hora só, Aham. a gente acaba passando os principais pontos Aham. e respondendo as perguntas, né? Aham. Tiveram perguntas bem inteligentes, tiveram inclusive perguntas que eu ainda tenho que responder, né? Aham. Eu prometi e vou fazê-lo, né? Sim, sim. Tem algumas perguntas que essa semana eu vou gravar o vídeo respondendo as perguntas. Sim. E o que foi bem interessante foi que nós conseguimos que a audiência, que esse é o grande desafio, Sim. ficasse presente Até o final, todo, né? até o final. É. Quem começou comigo lá às 8, terminou comigo às 9, acho que perdi uma pessoa nesse Sim, período. sim. Isso é um desafio grande. Sim. Para mim, significa que as pessoas gostaram da dinâmica Sim. e que o tema foi relevante para elas. Por isso a gente está repetindo agora, Sim. na próxima terça-feira, né, no dia 23 de setembro agora, às 20 horas, nós vamos fazer o segundo webinar Você no Comando. Um ponto que eu vejo, sendo bem sincero, que a maioria das pessoas, e esse é um alerta que a gente tem que fazer, é que as pessoas elas têm vontade de aprender, Uhum. né? Elas têm muita vontade de aprender. Você vê isso? Eu vejo, Aham. vejo muito. E tem muita essas pessoas que qual é o desafio delas? É porque, como é que eu posso colocar de uma forma objetiva? Muitos têm vontade de aprender, mas não têm coragem de aplicar, né? Ou seja, Como assim? Não tem coragem? não é uma coisa consciente, tá Sei, certo? sei. É aquela coisa de, por exemplo, eu vou dizer, né, que uma das coisas, você acabou de falar, uma das coisas que é essencial na gestão é o one-to-one, né? Ou seja, é sentar na frente da outra pessoa e dar um feedback sincero, dar uma orientação sincera. Para você dar o feedback, você tem que ter a habilidade de fazer o diagnóstico correto do erro ou daquilo que aquela pessoa precisa melhorar. Sim. E para você dar um comando, ou seja, para você dar uma orientação, você tem que ter consciência de que a sua orientação é correta. Sim. Então, essas duas coisas, às vezes, as pessoas ficam com medo. Eu sei que funcionava para mim, mas eu não sei se vai funcionar para eles. Sei. Ou, cara, poxa, eu vou perder o respeito dele porque, de repente, eu vou dizer uma coisa que ele está fazendo que não está ok, né? Então, esses... Sim, é uma coragem no sentido do relacionamento com o vendedor. Também, Né? também, De né? causar um milindre, Causar um milindre. alguma coisa assim. Também, mas também o receio de não estar orientando da forma correta. Correto. Né? Isso que a gente chama de crença limitante. Sei. Né? Ou seja, pensa bem, para mim, um bom gestor, seja de que área for, mas principalmente da área comercial, é aquele que entende o propósito do gestor. Né? Como nós já falamos, acabou aquela história de mandar. Na verdade, um líder, um gestor, e eu estou usando a palavra gestor e não líder, porque para mim o gestor combina as duas coisas, de gerente e de liderança, é aquele que, no coração dele, tem a verdadeira intenção de desenvolver as pessoas. Legal. E fazer as pessoas serem melhores. É verdade. E é por isso que eu penso, É verdade. né, que durante o tempo em que eu estive como gestor, eu consegui sucesso nesse sentido, porque Sim. eu sempre vi isso. Sim. Eu sou importante? Sou. Mas sou importante na medida em que eu sou capaz de ajudar as outras pessoas a serem importantes. Sim. Quando você tem isso na sua mente, essas crenças limitantes, elas são rompidas. Sim. Por quê? Porque você sabe que por mais que você erre, você erra tentando melhorar, tentando ajudar. Né? Eu tive um professor que falava uma frase bem interessante. Ele disse, logo na minha hora, né? Ou seja, em que eu quero dizer isso? Acabou aquele tempo em que a gente fazia faculdade ou até
fazia um mestrado e parava de estudar. Uhum. Acabou esse tempo. Sim. Um bom líder, uma pessoa que quer ter sucesso, vai estudar o resto da vida. Sim, sim. Então, encontrei um problema que eu não sei resolver. Estuda, procura novas informações, Sim. ouve o nosso podcast, Aham. vai procurar uma forma de se aperfeiçoar para poder ajudar aquela pessoa que está precisando da sua ajuda Sim. como líder. Sim. Então, para mim, a maneira de você quebrar essa crença limitante é você entender o seu propósito Aham. e entender que nada pode atrapalhar quando você tem um propósito Sim. e você ir atrás disso. É. Então, principalmente para os gestores que hoje estão enfrentando desafios com suas equipes, que sentem que não estão no comando, começa com isso. Né? Lembre-se que você pode, e se você está lá, é porque de alguma forma as pessoas reconheceram a sua capacidade de. Então agora o que precisa é realizar. Sim. Mas às vezes você não sabe realizar. É normal, é natural. Sim. Eu me lembro da minha primeira gestão que eu tive, eu fui caracterizado como líder ausente. Ah. Né? Por que eu era líder ausente? Porque eu acreditava que todo mundo era adulto Uhum. e que todas as pessoas adultas sabiam fazer o que precisava ser feito. Eu não Sim. precisava Ficar cobrando. cobrando, Aham. ou melhor, acompanhando. Acompanhando. E aí eu descobri que eu estava errado. Então Sim. eu aprendi que existe um grupo de pessoas que realmente não precisam, Sim. mas que a maioria das pessoas precisam Acompanhamento do de perto. acompanhamento, precisam do controle. Sim. Né? Então, dentro dessa linha, eu melhorei muito como gestor depois. Eu fui estudar como reconhecer as pessoas, eu fui estudar como entender o momento da pessoa. Por exemplo, quer ver uma coisa bem interessante que eu aprendi? Se você é uma pessoa muito alegre e um dia chega triste, você está com alguma coisa Sim. que eu preciso ver. Sim. E o inverso também. Se você é uma pessoa muito triste, muito calada, muito quieta, e um dia chega fazendo muita confusão, muita Sim. brincadeira, opa, Tem alguma tem coisa aí. alguma coisa aí. Aham. Ou seja, eu, ao longo do tempo, aprendi a ler as pessoas para poder intervir naquilo que fosse necessário. Sim. E isso só se dá com aprendizado. Tem um aspecto humano aí nisso aí, né? Às vezes a gente fala muito, né? Indicador, resultado, essa coisa toda. Mas às vezes um vendedor chega com um problema familiar, isso mexe com a cabeça dele, né? Um filho está doente, né? Então, assim, não tem como você manter ali uma exigência de desempenho sabendo que a pessoa, está passando por um problema mais sério, né? Então, assim, perceber, ter essa capacidade de perceber, fazer uma leitura das pessoas também é fundamental, porque eventualmente a pessoa vai passar por um período de desempenho um pouco menor, né? E vai precisar, enfim, de apoio em relação a isso, até o ponto que ela consiga voltar, né? Mas você sabe uma né? coisa, Sandro, que eu descobri? Aham. Não é com todo mundo, óbvio. Mas com a maioria das pessoas, quando elas têm um problema desse e encontram um bom gestor, um bom líder, Uhum. elas conseguem, não é separar, porque ninguém separa, é mentira quando diz Sim. separa, mas elas conseguem conviver Aham. sem perder performance. É interessante isso, Sim, entende? sim. Ou seja, quando eu reconheço o problema e discuto o problema, isso de alguma forma ajuda a pessoa a manter o ritmo do resultado esperado, independente do problema que ela está vivendo. Uhum. Agora, quando ela não encontra respaldo, não encontra empatia, não Sim. encontra, Sim, aí com certeza vai prejudicar. sim. Agora, uma coisa que eu gostaria de colocar aqui para nós, e principalmente para os nossos ouvintes, é que tudo é uma questão de entender causa e consequência, tá certo? Ou seja, se eu quero um resultado, eu preciso entender como aquele resultado é alcançado. Eu estou repetindo isso porque esse é um dos grandes desafios que a gente encontra pela frente.
Então, no momento em que eu entendo quais são, por exemplo, quer ver uma coisa muito importante? É como eu seleciono as pessoas. Como que eu formo o meu time? Outro ponto importante é a atenção que eu dou à capacitação, ao treinamento, a atenção que eu dou à motivação, como que eu gerencio as atividades dessa pessoa. E importante e essencial é aquilo que eu meço. Então, quer ver um dos grandes desafios que a área de comercial sempre tem é a questão da remuneração. Porque a remuneração do vendedor é como eu conduzo o vendedor para que ele alcance o resultado que a empresa espera. Então, se eu remunero ele de uma forma errada, eu levo ele a buscar resultados que não é o que a empresa espera ou o que a empresa precisa. Então, cada vez mais essa questão da remuneração está se sofisticando, né? Está saindo daquela questão da comissão por si só para um modelo mais qualiquante, onde você valoriza não só o resultado, mas o verdadeiro resultado, que é a condição de continuar permanentemente dando resultado. Tá. Bacana. Então, esse ponto é um ponto assim crucial para um bom gestor. Ele precisa conhecer e entender bem como fazer isso. Sim. Até porque muitas vezes ele vai ter que convencer a diretoria da empresa a fazer a remuneração da maneira adequada para dar o resultado esperado. Sim. Então, todos esses aspectos que eu acabei de falar são os aspectos que nós vamos tocar no webinar e vamos desenvolver no workshop. Né? Então, nós vamos fazer no webinar uma visão geral para que todos possam entender, mas a promessa, nessa visão geral, você já vai sair com ferramentas objetivas que vão ajudar você a colocar em prática no dia seguinte tudo aquilo que nós conversamos. Agora, o workshop ele vai ser mais longo e vai ajudar, eu vou ajudar você a fazer as coisas que precisam ser feitas, tá certo? Sandro, é um privilégio para mim poder estar junto com você nesse processo. Eu sei que, como todo boa parceria, a complementariedade é a necessidade. Sim. E toda essa parte onde a gente trabalha com dados e fatos faz uma diferença Tremenda. Sem sem dados e fatos, a gente sempre está correndo riscos. E esse trabalho que a CrossVision está desenvolvendo nesse processo de inteligência tem me ajudado a ser mais rápido na ajuda das empresas. Então, quando a gente chega com números e com fatos, é mais fácil de convencer, é mais fácil de fazer as pessoas entenderem onde estão os gaps que precisam ser melhorados. Para comunicar a todo mundo aí, né? A gente está com um projeto realmente muito legal na CrossVision, com uma abrangência de atividades, ferramentas, né? Boas práticas, né? Nessas áreas de estratégia comercial, marketing, vendas, que realmente vai trazer para todo mundo grandes oportunidades de melhorar, né? A gente está tramando muita coisa boa aí, né? Com certeza. Então, Cavalcante, quero também agradecer você aí pela parceria, né? Eu acho que está dando uma dinâmica muito bacana para o que a gente está fazendo. Essa complementaridade que você falou é mais do que verdade, né? E realmente é uma receita muito boa aí para a gente avançar muito. Então, assim, fiquem de olho em muitas outras novidades nessas 3 áreas, né, que eu tenho destacado: estratégia, marketing, vendas, que a gente vai trazer. Vamos trazer aqui nesse podcast, vamos trazer nas nossas redes sociais, né, no LinkedIn, no Instagram, sobretudo, né? E queria que você falasse aí um pouco, fizesse um arremate aí no nosso bate-papo. Na verdade, eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo e fazer esse convite. No próximo dia 23, né, terça-feira, às 20 horas, nós vamos ter a oportunidade de estarmos juntos, onde, objetivamente, eu vou te ajudar a sair do improviso e ter o comando da sua equipe. Não é uma questão de simplesmente
você empírico ou minha experiência passada. É uma questão de método, é um método de como você vai conseguir trabalhar o controle da sua equipe para que eles possam alcançar os resultados. E o melhor de tudo é que você, quando você age dessa forma, você vai criar grandes vendedores, você vai criar grandes amigos, porque essas pessoas vão ficar eternamente gratos a você por ajudá-los a conseguir alcançar os seus sonhos, as suas vendas e o seu sucesso. Obrigado e até terça-feira.